Estamos, ainda não. Tá demorando para entrar, olha. Tá girando, girando. Agora sim. Muito bem. Estamos entrando agora um pouquinho antes das 8, dando um alô para todos que estão chegando. Já estamos aí, tem 17 segundos ao vivo nessa live dessa noite de dia 9/9 de 2020. 9 de setembro. Hoje é aniversário da minha irmã, não sei se ela está assistindo, mas mando um beijo para ela. Né? Deus abençoe, Sandra. Um beijão. Maurivan chegou, boa noite, Maurivan, paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Estamos aí fazendo esse nosso encontro às quartas-feiras. O grupo familiar, ele vai esperar um pouco ainda para começar, porque nós não temos muita segurança com as condições que os lares possuem para os protocolos de proteção da contaminação do vírus. Então, nós vamos aguardar ainda esse mês de setembro, nós não vamos começar os grupos familiares. Por favor, não se reúnam como grupos familiares ainda. Vamos esperar um pouco mais. No início de outubro nós vamos voltar a conversar, vamos ver se a gente faz um planejamento, mas no mês de setembro nós não teremos o retorno dos grupos familiares ainda. Vamos aguardar. Eu sei que a da Igreja Vida em Cristo está aí no aguardo, né? Vamos ver a hora de começar os grupos. Ainda não. Vamos ter que aguardar um pouco mais, tá bom? Tem mais pessoal chegando aí. Juliana, que legal. Boa noite, Gustavo, Vanessa. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Leia, Lívia, Vera Guzmán, Beth, Daniel, todos sejam bem-vindos. Boa noite, estamos juntos aqui. Hoje eu tô num matagal aqui de planta, de flores, né? Fizemos aqui catamos os vasos que a gente tem no quintal e colocamos aqui atrás, né? Não é nada assim combinado, arranjado, só para fazer um ambiente um pouco diferente. Boa noite, Vânia. Glória a Deus. Aline também, boa noite. Então já são 8 horas, né, pessoal chegando. Márcia, boa noite. Rose, boa noite. Compartilhe a live, viu? Abra uma sala de vídeo, chame outros. Hoje o assunto é um assunto bastante legal, né? Firmeza que nos faz andar. Sermos firmes no Senhor. Adriana, boa noite. Cida, Clélia, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Rita, o assunto hoje é sobre firmeza para andar com Deus, firmeza nos caminhos de Deus, como manter a firmeza. Eu vou já acionar aqui o Instagram, que tem um pessoalzinho que já está chegando aqui pelo Instagram. Nós já vamos começar também ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Já está criando aqui a conexão e estamos aí ao vivo no Instagram também. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso assunto hoje é firmeza que nos faz andar com Deus, né? Sermos firmes no Senhor, isso é muito bacana, né? Tem algumas pessoas aí que passaram por essa pandemia, longe da sua igreja, longe da sua denominação, longe da sua comunidade de fé, mas se mantiveram firmes no Senhor, constantes na oração, na leitura bíblica, dando um bom testemunho, bom exemplo de vida com Deus, pessoas que estão bastante firmadas, bastante consolidadas na fé. Talvez alguns deram uma vacilada, talvez você que está me assistindo aí pelo Instagram, deu uma vacilada. Quem está chegando aí? Deixa eu ver, Cabral e o Rafa, sejam bem-vindos. Então, talvez você que me assiste tenha sentido alguma dificuldade em caminhar com Deus. A igreja está retornando agora aos cultos presenciais. Domingo, no culto 60+, foi extremamente emocionante, nós nos emocionamos sobremodo, né? Foi uma experiência maravilhosa, meses sem reunir com a igreja naquele local. Então, para mim e para aqueles 20 e poucos irmãos que compareceram no culto da manhã, foi maravilhoso. Então, estamos retomando, né? E as nossas atividades
E nós vamos falar com Deus agora, vamos orar. Eu convido você para nessa noite abençoada, essa noite feliz. Marlene, boa noite. Beth, boa noite. Nessa noite feliz, o Espírito Santo falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, aqui nós estamos nessa hora. E a minha confiança e certeza de fé é que o Senhor tem uma palavra. E a sua palavra não é palavra de um professor, não é a palavra de um político, não é a palavra de um militar, não é a palavra de um presidente da República, não é a palavra de uma autoridade, seja ela de que âmbito for, da saúde, do direito. É uma palavra de alguém que cria, de alguém que gera, de alguém que produz do nada, força ativa, poder, graça e sabedoria na nossa direção, para a nossa edificação. Então, quando eu digo que o Senhor tem uma palavra, é uma palavra que vem do céu, é uma palavra que vem de um lugar onde se origina toda a essência da vida e alcança o nosso coração desde que ele esteja aberto, desde que ele esteja como uma esponja para absorver a água, que aquela gotinha d'água que cai. Senhor, prepara o nosso coração, que nós não estejamos aqui por puro entretenimento, Deus, porque há entretenimentos melhores. Que nós não estejamos aqui, Senhor, para apenas preencher o tempo, porque talvez hajam coisas mais legais para fazer para preencher o tempo. Que estejamos aqui realmente voltando o nosso coração para Deus, voltando o nosso coração para o Espírito Santo, abrindo o nosso coração para Jesus Cristo ressuscitado. E aí sim, a tua palavra vai fazer uma grande diferença. Ajuda-nos nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E hoje a palavra de Deus para você é uma palavra de edificação, é uma palavra de bênção, né? Regis também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos muito felizes com todos, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. E vamos começar cantando uma música antiga não tanto, não antiga assim, que tem a minha cara, um pouco mais recente, tá? Mas que sempre falou muito ao coração da igreja, sempre falou muito ao meu coração. Quando Deus escolhe, Ele chama, e o chamado de Deus, o dom e a vocação de Deus é sem arrependimento. Você conhece? Cante comigo, tá? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita o chamado, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é o vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita o chamado, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade
amém. Seu vencedor. Você é o vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. O assunto hoje é esse, né? Firmeza que nos faz andar. Um dos nossos primeiros desafios, ainda como bebês, é firmar os nossos pés para que a gente consiga andar. Enquanto o bebezinho ali, sei lá, 8 meses, 10 meses, 11 meses, não firma o pezinho, ele não consegue andar. É impossível uma criança aprender a andar sem firmar os pezinhos no chão. Eu lembro muito bem meus filhos, eles queriam andar, tanto o Lucas quanto a Lívia, então eu tinha que segurar na mão aqui, eles iam e queriam soltar a minha mão. Tanto o Lucas quanto a Lívia queria soltar, mas eles soltavam, mas o pé não estava firme. Então dava 2, 3 passos e caía no chão, aí chamava o pai, aí vai lá, pega na mãozinha de novo. Ou seja, sem firmeza a gente não anda. Sem pés firmes, a criança não anda. E, pensando em criança, a gente tem que pensar em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Como criança, ou é capítulo 1 ou capítulo 2? Acho que é o capítulo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, vocês cresçam para a salvação. Eu acho que é 1 Pedro 2, acho que é 1 Pedro 2:1, né? Dá uma confirmada aí. Como crianças recém-nascidas, ou seja, quando a gente nasce de Deus e nasce para Deus, nós somos bebês espirituais. E a coisa mais importante, principalmente você que é recém-convertido, está há pouco tempo na igreja, está para se batizar, né? Calma, vai devagar. Uma das coisas que é necessário para você fazer é firmar-se na igreja, firmar-se no Senhor. Não se aventure a assumir cargo, assumir posição, assumir liderança, sem que você esteja firme. Muitas pessoas se aventuram, né, a se colocarem à disposição de Deus para serem usados, e eu vou falar uma verdade, as igrejas por aí, elas não têm muitas pessoas dispostas a ajudar. Então, quando surge um novo convertido na igreja cheio de boa vontade, a gente tem a propensão a colocar várias coisas na mão dele para ele fazer. E o que acontece? Acontece que ele às vezes não está com os pés firmados, ele não consegue andar. Se ele não consegue andar, ele não vai conseguir guiar alguém, sustentar alguém, segurar alguém, puxar alguém de baixo para cima. Então, uma das coisas muito importantes para quem é novo na fé, eu acho que deve ter muitos aí novos na fé que estão me ouvindo, preste bem atenção. Primeira coisa, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o genuíno leite espiritual para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Se firmem para a salvação. Então, se você é novo na fé ou você está retornando para a igreja, você está voltando para Jesus, lembre-se disso, não seja apressado, firmeza primeiro, tá? Adquira hábitos espirituais, o hábito da oração, o hábito da leitura da Bíblia, o hábito de falar de Jesus, o hábito de dar um bom testemunho, de ser uma pessoa gentil, cortês, honesta, né? De palavra, uma pessoa assim simples de coração, né? Alguém que seja puro nas roupas que você usa, no jeito que você fala, que você veste, que você olha, né? Procure adquirir essa identidade cristã. Se torne primeiro parecido com Cristo. Busque se identificar cada vez mais com Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, existe uma advertência bastante interessante. Aliás, aqui eu vou ler um texto aqui que muita gente confunde, né? Então eu vou procurar explicar. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque
ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é uma pessoa carnal? Muita gente pensa que uma pessoa carnal é uma pessoa sensual, é uma pessoa que só pensa naquilo, é uma pessoa mundana. Não, carnal é alguém que é influenciado pelos 5 sentidos. É uma pessoa que depende muito do seu emocional, depende muito daquilo que ela observa, depende muito de sentimentos, de sensações para poder acreditar, confiar, agir e reagir. O que é uma pessoa carnal? É uma pessoa que não tem uma raiz profunda, não tem um alicerce consolidado. Então, quando ele diz aqui, vocês são crianças, eu não posso dar alimento sólido para vocês, vocês são carnais, carnal aqui significa ser influenciado pelos 5 sentidos. Aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, tem um significado muito maior do que aquilo que a Bíblia diz. Você vê como é importante nós estudarmos a Bíblia e conhecermos a Bíblia. Por quê? Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais nela confio, menos eu confio nos meus 5 sentidos e mais eu confio no Espírito Santo. Quanto mais você conhece a Bíblia e quanto mais você se enche do Espírito Santo, menos carnal você é. Ou seja, a carne não te influencia tanto quanto o Espírito Santo vai te influenciar. Então, você quer ser uma pessoa firme no Senhor, essa firmeza não advém do uso dos 5 sentidos. Essa firmeza vem da sua comunhão com Deus. Primeiro, saber quem Deus é. Depois, confiar no que Deus diz. E depois, começar a viver a partir daquilo que Deus diz que Ele é e daquilo que Deus diz que você é. Quando você começar a viver assim, você vai se firmar mais em Deus. E nós estamos precisando na igreja, eu acho que se tiver algum pastor me assistindo agora, ele vai concordar comigo, que a gente precisa na igreja de gente firme. Nós precisamos de jovens firmes, adolescentes firmes, adultos firmes, gente que não se deixa abalar por notícias, né? Por críticas, por comentários, por insinuações, por calúnia, por falatório, por fofoca. Nós precisamos de gente firme. Né? Se eu sei quem eu sou, né? Eu vou ter muito mais facilidade de desenvolver a minha vida, a minha profissão, o meu ministério, baseado naquilo que Deus me disse que eu sou. E não naquilo que as pessoas acham. E muito menos naquilo que eu acho. Então, ser firme no Senhor é isso, é não ser carnal. Aí, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação de Deus sobre a fé cristã e principalmente sobre a prática do cristianismo. Você, meu amado, que está agora novo na fé, chegado recentemente na igreja, a fé não é uma coisa teórica, viu? A fé não é alguma coisa assim de teoria. Você pode, por exemplo, conhecer geografia por teoria, mas a geografia não vai mudar nada na sua vida, seu caráter, sua personalidade, ou sua forma de pensar, de ser, de agir e reagir. Você pode estudar matemática, história, mas quando você estuda a Bíblia não é uma matéria comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro eminentemente prático. Mesmo que eu tenha minhas fraquezas e debilidades, que eu tenha minhas inconsistências e a minha personalidade não consiga me levar a ser pleno em tudo que eu gostaria de ser, eu sei que o meu caráter pode e deve ser transformado a cada dia, na medida em que eu pratico a palavra de Deus. Então vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Esse texto de Paulo fala sobre firmeza, sobre ser firme. Né? Nós estamos agora vencendo essa pandemia, estamos vendo aí as coisas começarem a clarear, né? No âmbito geral, o Brasil está tendo um número menor de mortes, e estamos vislumbrando para 2021 um tempo mais tranquilo, né? Com o surgimento de vacinas, com o surgimento de
tratamentos adequados e tudo mais. Porém, precisamos firmar a nossa fé. Colossenses 2, versículos 6 e 7 fala assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Existem aqui 4 verdades sobre a firmeza na fé. Então preste atenção, ser firme na fé. Muita gente pensa que ser firme na fé é coisa para pastor, para missionário. Não, o pastor Tiago lá no Peru, ele tem que ser firme, porque abrir um trabalho missionário, está 10 anos no Peru, ter que aprender a falar a língua, conviver com a cultura, uma cultura tão diferente, né? Ah, o pastor Pacheco tem que ser firme, né? 10 anos como pastor lá no Porto, hoje está aqui com a gente, lidando com adolescente que é uma idade mais sensível, né? Ele tem que ser uma pessoa firme. Ah, o pastor Ronaldo também, celebrando a recuperação, lidando com jovens, os seus dilemas, né? Sendo um pregador da palavra, conselheiro, ele tem que ser uma pessoa firme. E a gente acha assim que firmeza é para a Beth, para a Rita, para o Dorival, para a Neide, né, para o Ivair. Firmeza é para quem tem uma liderança de grupo familiar. Não. A carta aos Coríntios foi escrita à igreja. Naquela época não havia um grupo de liderança muito bem definido, né? As igrejas, as cartas eram lidas para todos. Todos eram considerados irmãos e muito mais do que isso, todos trabalhavam unidos. Os anciãos, não havia naquele tempo pastor no sentido mais separado do termo, alguém que tivesse preparo teológico, não. Geralmente os pastores eram os mais velhos, os mais experientes. Então, a gente entende que naquela época todo crente era chamado, e não só naquela época, tá? Até hoje, todo crente, você que muitas vezes se sente lá, ah, eu sou tão pequenininho ali na igreja, não tenho função, não. A firmeza é para você ser uma pessoa firme, consagrada, decidida, bom testemunho, é para você, tá? Então vamos lá. Primeira grande verdade: assim como recebestes a Jesus, assim também continuem a viver nele. Você quer ver? Há uma coisa muito importante na Bíblia que é o seguinte: você recebeu Jesus, ficou feliz, deveria continuar feliz até hoje. Assim como você recebe Jesus, que é pela fé, né? Nós recebemos Jesus pela fé, nós entregamos nossa vida pela fé, nós nos batizamos pela fé e começamos a vida cristã totalmente desarmados, totalmente humildes, totalmente abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Assim como recebemos a Jesus, assim devemos andar nele. Não mude a sua forma de andar. Não adquira uma forma religiosa de andar. Não adquira aí esses trejeitos religiosos. Seja simples quando você se converteu. Sabe, eu às vezes peço para o Senhor, eu quero ter a mesma simplicidade, a mesma, ser assim, pueril, né? Infantil no bom sentido, quando eu me converti. Eu quero me alegrar com a Bíblia, eu quero chorar na presença de Deus, eu quero cantar alto, desafinado, né? No sentido de querer louvar a Deus, não que porque quem canta desafinado é espiritual, não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, não está tão preocupado com a técnica, com a performance, com eu ser assim uma pessoa melhor do que as outras. Eu quero ser um pequeno filho de Deus servindo assim como eu recebi há 42 anos atrás. A segunda verdade, ele diz aqui, enraizados nele. Enraizado. O que é enraizado? A palavra enraizar quer dizer fazer surgir raiz, fortalecer-se por meio de raízes, tornar-se firme, fixar-se. Então, muita gente pensa que isso é uma tarefa do Espírito Santo. Não é, quem tem que ser firme é você. Ah, mas Senhor, me firma. Não, o Senhor não vai te firmar. Quem vai se firmar é você. Quem aqui já andou de ônibus em São Paulo? Eu não posso culpar o motorista
se eu entrar dentro de um ônibus e eu cair no chão do ônibus. Por quê? Porque tem um monte de ferro na parte de cima para eu me agarrar. O ônibus ele vai sacudir. Eu pegava o meu ônibus ali no alto da Santinês e ia até a Voluntários da Pátria. O ônibus lotado, ele sacudia, brecava e tal. Quem aqui já andou de metrô, você não pode culpar o condutor do trem se você cair no chão, porque quem tem que se firmar é você, meu querido. Se você não agarrar firme naquele troço, você vai para o chão. Então eu quero que você entenda, não é Deus que vai te firmar, é tu que tem que se firmar, meu amado. Firme no Senhor, crie raízes, ore, leia a palavra, invista na sua vida espiritual. É você que tem que ficar firme. Não culpe ninguém, não, porque a minha mulher não me ajuda a me firmar, meu marido não me ajuda a me firmar, meu pai não me ajuda a me firmar, meus filhos não me ajudam a me firmar, a igreja não me ajuda a me firmar. Esquece. Você entrou dentro de um ônibus, naquele ônibus ali, as pessoas estão, todo mundo, dependendo, cada uma delas, de agarrar no pedal do ferro e não cair. Então Paulo, ele tem uma teologia clara. Ele fala, portanto, assim como vocês receberam o Senhor Jesus, assim continuem a viver nele. Continuem enraizados. Continuem edificados. É você que vai se enraizar. É você que vai se edificar. Você quer ver? O pastor vai pregar. O pastor Pacheco preparou uma mensagem. Ele trouxe uma mensagem para você. E ele preparou aquela mensagem, ficou 4, 5 dias estudando aquela palavra, orando, jejuou, montou um esboço, vai cheio do Espírito Santo lá para frente e entrega a palavra para você. O que ele fez? Ele serviu um alimento. O que você tem que fazer? Pegar aquele alimento e comer. Na medida que você pega e come, o teu próprio metabolismo vai transformar aquele alimento em energia. Então eu queria que você entendesse esse processo. Quando um pastor prega, ele já orou por você para que você seja edificado. E o que você tem que fazer? Pegar aquilo para você e plantar no seu coração. O Espírito Santo que habita em você, aí sim, ele se responsabiliza em transformar aquilo em poder. Mas se você não pegar e não se apropriar daquilo, não disser isso é para mim, a partir de agora eu quero mudar conforme essa palavra que eu estou recebendo, o Espírito Santo não pode fazer nada. O que a Bíblia diz? Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Quando é que o Espírito se entristece? Quando é que o Espírito se apaga? Quando você ouve uma palavra, lê um salmo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Você não se apropria, você não agarra, você não traz para dentro de você. Você não pensa em praticar aquilo, você não pensa em vivenciar aquilo. Aquilo simplesmente foi como ouvir uma música do Roberto Carlos, como assistir uma série no Netflix, como participar de uma sessão de circo. Então preste bem atenção. Enraizados, edificados. Então, quem é que se edifica? Eu devo me edificar. Você deve se edificar. Como é que eu me edifico? Esses dias eu tive 2 sonhos. Eu já compartilhei com os pastores, eu não vou entrar em detalhes das interpretações, mas num dos sonhos, o meu pai estava terminando uma casa que ele nunca acabou. Nós moramos numa casa inacabada durante muito tempo. E no sonho, meu pai estava terminando aquela casa. E eu falei, nossa, que bacana, né? E meu pai, eu procurei colocar material de primeira, porque tal. Eu falei, mas a mãe já viu? Ah, ela vai chegar, e quando ela chegar, ela vai ver, ela vai gostar. E eu tive um outro sonho, agora, alguns dias atrás, onde outra casa que meu pai tinha 3 casinhas no mesmo terreno, era um terreno estreito e comprido, a casinha do meio estava sendo reformada, só que dessa vez eu estava com a enxada na mão, ajudando os pedreiros. Quando meu pai chegou, meu pai viu que eu estava também ajudando a fazer aquele acabamento. Então, dentre todas as revelações que Deus me deu por meio desses sonhos, uma delas eu quero compartilhar com você. Eu preciso trabalhar as reformas que Deus está fazendo na minha vida. Não é alguma coisa que é unilateral. Sabe, por que você precisa de uma igreja? Por que você precisa de um pastor? Por que você precisa de irmãos? Porque eles, andando com você, eles te encorajam.
Eles permitem que você possa olhar para eles, possa ter bons exemplos, possa rejeitar os maus exemplos, possa receber um alimento, um ensino, uma instrução, mas quem vai promover a sua edificação é você mesmo. Pastor Campos, que foi meu pastor durante 20 anos, ele dizia uma coisa assim para mim: Sérgio, quem quer aprender, aprende. Quem não quer aprender, não vai aprender. Você pode trazer um sermão maravilhoso, você pode trazer uma palavra assim impecável, o pessoal chorar do sermão no começo ao fim. Quem quer aprender, aprende. Quem não quer, não vai aprender. Então, seja edificado, busque a sua própria edificação. Eu posso ajudar até certo ponto a minha filha, eu posso ajudar até certo ponto a minha esposa, o Lucas, meu filho, que está lá em Uberlândia, agora minha nora. Eu posso ajudar os missionários da igreja, eu posso fazer alguma coisa pela minha mãe, pela minha irmã, pelos meus sobrinhos. Eu posso ajudar a edificá-los, mas a edificação deles depende deles. Assim como continuem a viver enraizados, edificados e, por último, confirmados. A palavra confirmar no hebraico aqui, que hebraico, estou viajando na maionese. A palavra confirmado aqui no grego significa comprovar, estabelecer e assegurar. Falta muita firmeza nos crentes hoje em dia, viu? O cristão hoje em dia ele é muito fraquinho. Nós somos uma geração de cristãos Nutella, muito mais Nutella do que o que eu poderia citar daquela época. Não me vem aqui. Raiz, né? O cristão raiz era um cara que suportava, ele perdia entes queridos, mas não perdia fé. Ele perdia emprego, perdia dinheiro, perdia saúde, mas não perdia a fé. Então eu convoco você a pensar seriamente nisso. Assim como você recebeu Jesus, da mesma forma ande nele e promova o seu enraizamento, sua edificação e a sua confirmação. A gente vai ali nas ruínas das Três Quedas. Quem já foi lá na ruína das Três Quedas pode ver algumas plantas lá. E elas estão muito bem enraizadas. E as raízes delas agarraram os alicerces daquelas ruínas. Elas cresceram. E uma vez eu fiquei olhando aquelas raízes não são bobas, não. Elas se agarram em estrutura sólida, mas elas se aprofundam na terra para tirar os nutrientes, para poder erguer aquela planta lá para cima. Tá? Então, com isso em mente, promova sua própria edificação. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós estamos promovendo o retorno gradual às nossas atividades presenciais. E algumas pessoas estão com receio de virem às reuniões por motivo de contágio. Veja, nós te respeitamos. Eu acho que ninguém deve vir para as reuniões presenciais se não se sentir seguro e confortável. Tá bom? Agora, veja bem, se você vai ao mercado, se você vai ao banco, se você vai à casa de alguns parentes que não são da sua própria casa, se você frequenta o comércio, fique sabendo do seguinte: a sua igreja, seja você da Vida em Cristo ou de outra igreja que estiver me assistindo, a sua igreja é um lugar muito seguro. Porque se você vai ao banco, vai ao mercado, banco e mercado são lugares totalmente insalubres por N motivos. Por exemplo, vir ao culto presencial da igreja, na igreja nós temos cadeiras afastadas 1,5 m, cada uma, às vezes até 2. Na entrada da igreja nós colocamos alguns adesivos no chão para manter 1,5 m de distância, ninguém entra aglomerado. Na igreja nós medimos a temperatura. Nós temos um painel de álcool gel para você nem pôr a mão no dispensador de gel, de álcool, você aperta com o pé. Nós temos um tapete higienizador para que ninguém leve para dentro, através dos pés, os vírus. Tá? Nós higienizamos minutos antes, todas as cadeiras. Nós compramos uma bombinha dessas de bombear assim, ó,
para borrifar álcool 70 nas cadeiras, no chão, toda a parte de metal das portas, as paredes, enfim. A igreja é um lugar muito seguro. Além do que, nós só estamos usando 40% do lugar do templo e o culto que dura apenas 1 hora. Então, não há lugar mais seguro para se ir do que a casa de Deus nessas condições. Então, se você sente necessidade de voltar às reuniões presenciais, domingo, como eu falei no início, repito, a emoção foi muito grande no culto 60 a mais. Aliás, é interessante falar, né? Por que nós fizemos o culto 60 a mais? Primeiro porque o pessoal com mais de 60 anos são os que têm menos habilidade em lidar com a internet e são os que nesses 6 meses mais sentiram a ausência dos grupos familiares ou dos cultos presenciais exatamente por isso. Uma outra coisa, eles podem ir aos bancos em horário exclusivo, mercado, por que não na casa de Deus, sabendo que os cuidados que a igreja proporciona são muito melhores e maiores do que o banco e o mercado oferecem. Então, é muito sério isso. Você que tem mais de 60 e pode se deslocar da sua casa, sinta-se à vontade e protegido. Venha com a sua máscara, né? Durante aqueles 60 minutos, 50, 60 minutos, Deus vai te abençoar sobremaneira e essa saudade que você tem na igreja, você vai matar. Então, participe. Não há lugar mais seguro para se estar do que a casa de Deus. E para você estar firme, se para você estar firme você sente essa necessidade, não se furte. Às 9 da manhã no domingo, 60 a mais, às 19 horas, os demais irmãos, todos estão convidados, inclusive não precisa ser membro da igreja, você que tem estado conosco todo esse tempo, as portas estão abertas, voltamos, gente, nós voltemos, nós estamos todos lá, domingo às 19 horas, para louvar e adorar a Deus, um culto completo, com intercessão, louvor, pregação, momento de adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, é bênção sobre bênção. Eu quero encerrar com Salmo 26, versículo 12. Salmo 26, versículo 12, eu quero te convidar para ler comigo. Diz assim, Salmo 26, versículo 12: O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. O salmista muitas vezes ele usa essa palavra firmeza, a palavra firme, estar firme, né? O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Jesus te ama, você faz parte da família da fé, você é irmão e irmã em Cristo, esteja conosco, tá? Lembre-se que você precisa se edificar, precisa se confirmar, precisa se enraizar. E assim como recebeu Jesus Cristo, ande nele em simplicidade, em pureza, em singeleza de coração. Amém? Obrigado a todos aqui que estão conosco no Instagram. Nós temos percebido uma diminuição, né, de frequência. Eu acho que isso é até normal, porque a internet não é uma coisa assim, enquanto ela é novidade, né, enquanto né, as coisas estavam, a gente vinha. Agora é hora realmente da gente voltar, está na hora da gente voltar para a igreja. Nós pretendemos continuar com a live mais um tempo. Aliás, para quem chegou depois, em setembro nós não começamos ainda com o grupo familiar. Por favor, não se reúna com o grupo familiar. O ambiente dos lares ainda não é o recomendável diante da pandemia. A igreja tem todas as condições de fazer os cultos, mas os lares ainda carecem disso, né? Em lugar arejado, e todos os protocolos são mais difíceis de serem cumpridos nos lares, então a gente apela para que nenhum grupo volte ainda, por favor, vamos voltar gradualmente. Então, setembro ainda não, em outubro, quem sabe, a gente possa ter aí alguma novidade com respeito ao grupo familiar, mas em setembro ainda não, vamos aguardar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora orar, se você tem agora o desejo de receber essa oração, vou pedir para você colocar a mão sobre o seu coração, ou até mesmo
pegar sua Bíblia, né, se debruçar sobre a Bíblia. Eu sei que alguns gostam de fazer isso. Tome agora uma atitude que te deixe confortável para orar comigo e vamos falar com Deus nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós chegamos aos momentos finais dessa nossa live e para todos que estão no Instagram e os que estão no Facebook, o meu desejo, Senhor, é que possam contribuir, coparticipar com a sua firmeza espiritual, deixando a letargia, deixando as coisas que não são para Deus fazer. Porque o Senhor já deu o seu Filho na cruz, o Senhor já deu o Espírito Santo, o Senhor já nos deu um livro, colocou um livro na nossa mão, agora é com a gente. Agora somos nós. Nós temos que vestir a camisa, entrar em campo, pegar a bola e mirar naquele gol do adversário. É hora de nós protagonizarmos o nosso próprio crescimento espiritual. Isso não são obras, isso é uma resposta ao nosso Deus, é uma resposta a toda a graça que nós recebemos, é uma resposta a todo o investimento que Deus já fez em nós. Deus, por favor, ajuda-nos a remar, porque se nós não pegarmos os remos, não colocarmos na água e não puxarmos com veemência e não criarmos uma musculatura, o nosso barquinho vai ficar estacionado e vamos ser presa fácil para o adversário. Ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos um coração sábio, que a nossa vida seja verdadeiramente marcada por um investimento consolidado, uma musculatura, ó Deus, espiritual, que nos leve a agir com Deus. Senhor, assim fez Paulo. Ele dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Senhor, nós queremos aprender esse ai de mim se não me edificar, se não me enraizar, se não me confirmar na fé. Ajuda-nos, Deus, a tomar a frente dessa nossa jornada espiritual e no poder do Espírito Santo transformar a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Obrigado por essa palavra tão preciosa, tão simples, Senhor, tão simples, palavra de fundo de quintal, mas é uma palavra que vem do céu, vem da Bíblia Sagrada, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Pedimos isso, que o Senhor também conforte os que perderam entes queridos, conforte a família da Régia, conforte a família do nosso querido Márcio Barioni, conforte, Senhor, as famílias que hoje estão em luto em todo esse país, ó Deus, perdendo pessoas, quer por Covid, quer por qualquer outra enfermidade, ou mesmo por acidente, por qualquer outra situação. Traz conforto, ajuda-nos a nos levantar e a caminharmos, ó Deus, em vitória por meio do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Então, que bom. Dá um amenzinho aí, eu coloco aquelas mãozinhas assim em formato de amém, né? Para a gente ver que você está aí. Vamos cantar aqui no cancioneiro, né? Eu tenho aqui o cancioneiro, eu vou cantar aqui o 102, aquele que fala assim, sobre toda a terra tu és o rei. Amém? Aqui o meu companheirozinho aqui de muitas jornadas, foi para Uberlândia, agora voltou, está em Santa Rita, voltou a ser santarritense. Então, vamos ver se eu consigo. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Vamos ver se sai, hein? Para mim
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrando por aqui, deixando um grande beijo a todos. Não esqueçam de assistir. Devemos estar encerrando agora, no domingo às 9 horas da manhã, os estudos no livro de Daniel. E se você está curioso se a gente vai liberar ou não uma apostila, hoje mesmo eu comecei a trabalhar em organizar todo o material dos estudos, com as imagens, tudo certinho. Quem sabe dá para a gente imprimir, montar uma apostila e o pessoal adquirir, né? Quem sabe vai dar certo, são 25 lições aproximadamente, eu estou trabalhando nisso e se tudo der certo, em breve a gente vai disponibilizar em PDF, você vai poder baixar, né, no seu notebook, vai poder ler, ou então pedir para a gente lá na igreja, a gente dá um jeito de imprimir para você, colocar uma capinha bacana e você poder adquirir, tá bom? Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Vamos despedir primeiro do pessoal do Instagram. Hoje tivemos poucos, mas são preciosos, né? Muito preciosos. Deus abençoe muito vocês. Uma alegria para a gente estar com vocês aqui no Insta. Um grande beijo e até breve, em nome de Jesus. Até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. E o pessoal do Face, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui no... Isso. Vamos ver aqui se eu vou achar. Pá. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou pôr o título lá. Queridos, Deus abençoe vocês então. Um prazer muito grande. O Áquila está lá, ó. Saudades também, viu? Muitas, muitas saudades, Áquila. Você não tem noção, viu? Quanta saudade. Eu vou agora estar encerrando aqui, só um minutinho que eu tô meio enrolado aqui com o Facebook. Um grande beijo para todos, tá bom? E até breve, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.